Mas aproveite que é só até o dia 31 de janeiro. É só ligar ou chamar no zap 3216-8700. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Sabe como a gente se dá conta que as coisas estão mudando de verdade? Quando a gente repara no que não tinha e agora tem. Chromebook novinho e kit escolar completo para os alunos da rede estadual. Antes não tinha, né? Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. 6 novos hospitais estaduais e 3 novas policlínicas em todo o interior do estado. Isso nunca se viu em Goiás. E a segurança? Hoje, a melhor segurança do Brasil, quem tem é a gente. Antes não tinha, mas agora tem. Quer ver mais? Programa Mães de Goiás. Um auxílio que já está chegando a 60 mil mães. E nossas estradas. Mais de 1.800 quilômetros de estradas recuperadas, com asfalto de qualidade. É bom demais. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. É que agora a gente tem um governo que trabalha sério para todo mundo e em todo lugar. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. Contraditório. Bom, minha gente, estamos no Contraditório, um programa especial do canal Metropolitano de Notícias. Comigo hoje, o artista plástico Valdemar, a advogada Mariane. Nós vamos fazer um debate sobre um tema importantíssimo. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a administração da Covid, ou da pandemia da Covid, o Supremo Tribunal Federal decidiu que isso é competência dos governadores e dos prefeitos. Tirou do presidente da República a administração, mas não tirou a obrigação de financiar o trabalho de defesa da comunidade, comprando vacinas, ou fazendo um trabalho daquilo que o SUS sempre fez, que é a imunização da comunidade. Hoje, nós trouxemos à baila um tema importante. O governador tem a responsabilidade. Por isso, a Câmara Legislativa de Goiás, que é a Assembleia Legislativa, aprovou uma lei, a 20.960, que desobriga as pessoas de vacinar. Vai vacinar quem quiser. É opção do cidadão. O adulto, que conhece tudo, pode caminhar até um posto de saúde, e tinham inúmeros postos disponíveis, e ali ele, então, se submetia à vacinação. Bom, depois começou o ano letivo e alguns diretores de colégios começaram a exigir das crianças que fossem vacinadas para se matricular. Ora, contraria a Lei 20.960 do ano passado, 2021. Bom, se contraria, é o tema de hoje. Pode uma diretora de colégio contrariar uma lei estadual? Tem competência uma diretora ou um diretor de colégio público contrariar uma lei estadual? Porque a criança é inocente. A criança não tem opção. O pai pega pelo braço, leva e vacina. Agora, muitos adultos se vacinaram. Quase que a totalidade, 99%, não leu nem a bula dessa vacina, se é da Pfizer, se é da Moderna, ou se, enfim, não leram e foram lá se vacinaram. Alguns tiveram problemas, outros não, passaram bem, enfim. O que eu estou discutindo hoje, e acho que o tema é importante, a criança é inocente. A criança não tem capacidade de optar. Os pais levam, porque o diretor exige, só entra na escola se tiver matriculado, só matricula se estiver vacinado. Esse tema de hoje, que nós trouxemos para cá o artista plástico Valdemar e a advogada, a eminente advogada Mariane, para discutir o tema. Eu acredito que ambos são vacinados. São vacinados os dois? Sim, eu sim. Você também, Valdemar, vacinou? vacinou? Sim, sou vacinado, terceira dose. Então vamos ouvir aqui o Valdemar fazer a sua colocação com referência ao tema de hoje. Bom, em primeiro lugar, nós temos que analisar o seguinte: a lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado é uma lei que ele sancionou essa lei atendendo
ao universo político dele. Na verdade, ele quis agradar, no meu ponto de vista, os negacionistas. Ele está atrás do voto negacionista, que é uma faixa do eleitorado goiano e brasileiro muito grande. Porque, olha, se você dá o direito de vacinar ou não vacinar, isso está na Constituição. Você não precisa de lei para isso. Tá? Você é salvaguardado no seu direito de não produzir provas contra si mesmo, você está resguardado de não se submeter a procedimentos cirúrgicos ou médicos que não seja de acordo com a sua autorização. Quer dizer, o indivíduo ele é livre para optar para si mesmo, para tomar a vacina, como é o caso específico. Agora, tem uma coisa que a lei não tá intrínseco nessa lei, tá? A pessoa pode não querer se vacinar, mas ela também não pode colocar a vida de terceiros em risco, como foi agora editado no Supremo Tribunal Federal. Vocês são advogados, sabem muito bem disso. O ministro Lewandowski editou a medida dizendo que as faculdades, os reitores têm, sim, o direito de vetar a entrada de pessoas não vacinadas no ambiente estudantil. Tá. Agora vamos discutir a lei do ponto de vista pelo Supremo ou a lei do Ronaldo Caiado. O que nós temos que analisar é o seguinte: ora, tudo bem, eu não sou obrigado a vacinar e nem a vacinar meu filho, mas eu posso colocar as outras pessoas em risco? Essa é a questão. Essa é a questão que eu coloco e é a questão que está na pauta hoje do discurso, sabe, com relação a vacinar ou não vacinar. Porque o ministro Supremo já decidiu sobre isso. Inclusive, já está pacificado. O ministro da Saúde proibiu que os reitores impedissem, né, que os alunos e professores frequentassem a escola, mas o ministro Lewandowski foi lá e fez um contraditório. Ele perguntou só por quê. Ele questionou o ministro da Saúde, perguntando por que ele havia decidido que as crianças, para serem vacinadas, teriam que passar por um médico que autorizasse a vacina. Aí o ministro Lewandowski, que é uma topeira judicial, questionou o ministro. Por quê? Claro, você leu a bula quando você se vacinou, Valdemar? Olha, desde 1900... Não, eu pergunto assim, leu ou não leu? Olha, eu não li a bula, então, porque vacina, primeiro que vacina não tem bula, você não vai lá tomar a vacina, é igual o remédio que você compra na farmácia e vê uma bula para você analisar a prescrição médica. Quer dizer, isso aí não, isso é um exagero negacionista. Nós não podemos falar assim, eu vou tomar uma vacina e você viu já a bula da vacina da varíola, da febre amarela, da dengue. Eu vi. Quer dizer, mas assim, uma pessoa pode ler no meio de milhões. Depois que eu li todas as bulas de todas as vacinas. Tá, mas é um fato que, por exemplo, quando uma vacina entra no mercado, ela passa por todo o processo de seguridade. Essa passou que você Lógico tomou? Que passou. Passou aonde? Passou pela Anvisa. Ah, passou. Passou. Você está sendo... Experimental está escrito nela, é experimental, meu amigo. Você não leu essa frase até hoje? Bom, eu acho que experimental... Como é que você admite isso? Experimental a gente vê, por exemplo, milhões de pessoas morrerem e quando você toma a vacina, você vê a curva da mortalidade caiu abruptamente. Não, isso aí é uma questão da... Deixa eu ver, Mariana. Mariana, cumprimento nossos telespectadores e... Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela CMN. Programa Contraditório, conduzido aqui pelo excelente, né, jurista, Dr. Badião, professor Badião, como todos lhe conhecem. E é um prazer estar aqui, falando com vocês. Vou expor aqui o meu ponto de vista e que, assim, como nós estamos falando aqui, cada um aqui, com certeza, terá a sua opinião e um ponto de vista. Não teremos que concordar e não estamos aqui para isso. O programa é contraditório mesmo, né? E como o Valdemar falou, a questão da vacina é sempre uma campanha. Vacinação é uma campanha em massa. Como é que nós podemos ir contra uma campanha de vacinação e que todos estão vacinando, e aí aquele que decide não vacinar, com certeza ele será excluído automaticamente da sociedade, porque vai colocar os demais em risco.
A campanha de vacinação, e nós temos aqui dentro, né, do Brasil, uma das melhores campanhas de vacinação. Nós temos, vamos falar, somos elogiados, né, em relação às campanhas de vacinação. O Brasil sabe como fazer, sabe vacinar. Tanto é que nós tivemos uma diferença e nós não apontamos como, diante dos outros países, com a vacinação, vieram algumas incidências novamente da doença e apontaram em outros países. O Brasil chegou a estabilizar. Então, esse vai e vem, né, essa grande circulação de pessoas, né, que eu acho que trouxe realmente até essa nova variação, essa nova cepa que acaba contagiando todos e de uma forma um pouco, eu não sei se ela está mais agressiva, porque não tem essa informação, não sou aqui da área médica, mas simplesmente sou da área jurídica mesmo. Mas para falar o seguinte, que se nós estamos tendo sintomas um pouco mais leves, eu imagino que seja pela condição que foi dada pela vacina. Não me cabe aqui dizer que ela é extremamente eficiente e combatente a este vírus. E se ela está em plena, assim, vamos falar, a sua eficiência, ela é plena para essa vacinação, para combater essa doença. Nós tivemos, assim, pouco tempo para fazer essa vacina. E cabe aqui, sim, respeito o seu posicionamento, Badião, pelo seguinte, eu tenho certeza que nós tivemos, assim, um curto prazo para poder fazer e confeccionar uma vacina para distribuir para a população. Não tivemos tanto tempo para fazer tantos estudos. Outras vacinas levaram-se anos. Vacina, né, que seja aí da... A da cachumba foi 4 anos. Então, e a menor delas foi 4 anos. 4 anos. Nós tivemos um tempo recorde. Você está correto quando fala que nós temos algum risco? Com certeza. Em relação às crianças, eu até assim, escutando inclusive de uma médica falando que a Pfizer, essa vacina, a Pfizer, ela busca no seu DNA, vai lá, faz uma visita e volta. Você vai até saber me dizer depois melhor um pouco, explicar um pouco melhor sobre isso, mas assim, seria uma agressão ao DNA de uma criança com a vacina. Mas se você me perguntar, Mariane, você é contra a vacinação de criança? Eu ainda não consigo ainda não consigo ter uma opinião tão formada, mas eu tenho receio, porque nós já estamos, vamos dizer assim, formados, já tivemos várias outras vacinas, as crianças ainda estão construindo a sua imunidade e ainda estarão caminhando muito. Talvez esteja falando uma grande besteira aqui, um besteirol, mas a gente precisa ser mais crítico mesmo e olhar com um olhar mais crítico nesse ponto de que a vacina foi feita em tempo recorde e ela com certeza tem as suas deficiências, sim. Eu imagino que sim, terá consequências, nós teremos uma mutação aí, eu imagino que sim. Grandes estudiosos médicos dizem que sim, mas ela conseguiu combater. Nós tivemos, assim, um cenário de uma redução no índice, né, de contaminação por conta dos vacinados. Eu mesmo sou uma de que estou já com a 3ª dose e tive pessoas próximas a mim que pegaram novamente agora nesse período, então que seja aí a Omicron, eu não sei te falar porque parece que não dá para decidir, no exame que você faz não detecta se é a cepa Delta, se é Omicron, a gente não sabe. Mas enfim, em relação às crianças, o cuidado e a exigência, como você disse, elas são inocentes, quem vai decidir são os pais. Então a gente tem que ter realmente uma formação de opiniões em relação a essas crianças, porque a gente estaria, de repente, condenando toda uma vida ativa delas. Né? Eu acho, Mariane, desculpa te interromper. Assim, não, eu já finalizei mesmo. O que acontece? Você levantou uma questão muito importante, que é o que será dessas crianças. Veja bem, eu sou jornalista, sou artista plástico, eu não tenho formação em biologia. Você, pelo que me consta, também não.
Badião também não. Eu tenho. Você tem? Eu sou PhD em biologia. É? Ah, sim, Pode desculpa, eu não sabia. Bom, então, o que eu quero dizer para você? Os principais cientistas do mundo, aqui nós estamos falando de pessoas que passam anos e anos estudando isso, são técnicos que estão na OMS, no Brasil, Estados Unidos, onde nós temos a tecnologia de ponta. O que essas pessoas que lidam diretamente com o problema, eles estão dizendo que protege e não há risco. Agora, quem somos nós para dizer Me dá um nome de um cientista só. Olha, Esse que você está falando. Eu vou dar dois que são PhD em medicina, são prêmio Nobel, Luc Mounier e Vladimir Zelenko. Eles dizem que não deve vacinar. São doutores, infectologistas e conhecem bem a medicina. Você me dá um nome desse que você está dizendo, que não seja capacho da Pfizer, que não seja pago pela Pfizer. Porque no Google, todos os artigos que defendiam contra a vacina, o Google tirou e colocou artigos pagos. O Google fez isso. Então hoje o Google está sob suspeita de fornecer alguma informação técnica. Agora, vou dar uma coisa para você. A vacina que você tomou, meu nobre telespectador, tinha 250 miligramas de alumínio e grafeno. Você não suporta no seu corpo mais de 1 miligrama por quilo. Se você pesa 90 quilos, 90 miligramas é o máximo da intoxicação de metais pesados. Você está intoxicado. Se você foi vacinado em 2 doses, em 500 miligramas de grafeno e alumínio. Você está sujeito a qualquer momento de um infarto ou de um AVC. Qualquer momento. E como está acontecendo, as pessoas vão lá, tomam a vacina, não leem a bula, não leem a composição daquela substância que inocula em você, e você realmente acaba concordando com a ficção de que isso aí é bom. Mas os pais têm que prestar atenção. Se você é pai, se você é mãe, não carregue o seu filho antes de você ler a bula. Vai lá, pega a bula e lê. Chama o médico da família, pede para ele ler a bula junto com você. E você vai ter que você estará, não só contrariando a Constituição da República, que lhe dá o direito de vacinar ou não, a Constituição dá esse direito. E a lei do governador Ronaldo Caiado também lhe dá esse direito. Agora, se ela imuniza, para mim, que sou biólogo, nunca. Não imuniza. Não imuniza e você está tomando alguma coisa que vai levar você a qualquer lugar, talvez ao inferno, se você continuar. Se você continuar. E agora, tem nego que toma 3 doses, 4 doses e continua de máscara na cara. Máscara, proteger de quê? Você está imunizado. Você acredita na vacina? Por que você usa máscara? Você está imunizado. Pode ir buscar os doentes e carregar. Quando, tem alguém com Covid. Você está imunizado. Lá pega o cara do Covid e leva. Não vai. Ninguém vai porque ninguém acredita no que foi imunizado. Ninguém acredita nessa inoculação. Eu, como biólogo, digo para você, 250 miligramas de metais pesados é algo de intoxicação que leva, primeiro, à esterilidade. Segundo, a possibilidade de um AVC ou de um coágulo sanguíneo fechar, você tem um desastre. Pensa, lê a bula. E não entre como... Badião, mas segundo a gente apresenta, os estudos que são apresentados, que a gente... estudos? Da Pfizer que você tem? Só da Pfizer. Não, mas assim, eu quero dizer para você que nós não somos cientistas, né? Chega para nós a informação via Rede Globo, via Bandeirantes, via Folha do Estadão, Folha de São Paulo. As informações não são trazidas pelos meios de comunicação. Mas porque todas essas informações eu coloquei e fui bloqueado. Pois é, mas será que... O Instagram me bloqueou, mundo... o Facebook bloqueou... Será que está todo mundo? Será que está todo mundo dentro de um processo conspiratório a favor dessas empresas que estão vacinando? Veja bem, o nível de incidência de infartos e AVC sobre as vacinas é grande. Pois é, mas o que nós temos de informação é menos de 0,1 por 100, por 100 mil. Você podia ter mais, sabe por que você não tem? Porque eu estou sendo bloqueado. O Vladimir Zelenko, o Luc Mounier e outros grandes cientistas são bloqueados pelas redes sociais. Nós não podemos falar. Uma coisa que você colocou, por exemplo, a pessoa vacinou, coloca uma máscara. Não, você pode carregar doente. Mas, olha, veja bem, você que é biólogo, você sabe muito bem que uma pessoa toma a vacina, ela não está imune. Ela respira, ela pega a doença,
tá? Se ela conversar com as outras pessoas, ela transmite a doença, né? Ela transmite a doença, só que o grau de imunidade dela vai fazer com que ela não padeça os males do vírus. É diferente disso que você está dizendo. Então, as pessoas usam máscara, ainda que vacinadas. Por exemplo, a minha filha tomou as 3 doses e pegou a Covid. Não teve sintoma, teve um sintoma leve. Então, ela se trancou em casa para não contaminar as outras pessoas. Então, eu acho que o negacionista, eu acho isso um discurso covarde, sabe? Extremamente deletério. Porque, por exemplo, o curso da história, desde 1906, quando foi a questão da vacina no Brasil e houve a revolta da vacina, as pessoas também não quiseram tomar vacina. E a salvação da sociedade daquela época foi o quê? Foi a vacina. Hoje nós vivemos o quê? Um mundo absurdamente... Você está falando da gripe espanhola? Isso, de 1906, que, na revolta da vacina, que ninguém quis tomar a vacina. Quer dizer, agora você pega o seguinte, você pega o sarampo, tá? Você pega o quê? Meningite, você pega febre amarela, você pega todas as doenças que... E se você vacinar, não pega? Eu acho que... Essas vacinas aí são perfeitas. Mas é isso que ele acabou de falar, e que eu até concordo. Você pode até pegar, não quer dizer que não vai pegar, mas você não vai sofrer as mesmas mazelas de quem não vacinou. Você não vai padecer agora, tanto. Exatamente, agora o que nós temos que ter... concordo também. Não, veja assim, Badião, o que ocorre? Eu não sou técnico, eu sou jornalista, né? E leio matéria todos os dias, você é advogado, tá? E o eleitor que está o telespectador que está nos vendo tem lá a sua qualificação. Então, tudo que nós temos em termos de informação nos vem pelos meios de comunicação. Sim. Nós não temos um médico que liga para lá, Valdemar, é assim, fulano, é assim. Não. Todo núcleo de informação ele demanda de quem? De profissionais que nós temos que dar a eles, né, o respaldo moral. São pessoas, a credibilidade, tá? Isso aí pode ser da Rede Globo, da Record, SBT, de qualquer jornal, né? Até do meu jornal, do Gazeta, pode ser qualquer coisa, mas desde que esteja moral, credibilidade para poder nos transmitir uma informação. Agora, se nós partir para a especulação negacionista, né? Eleitoreira, de pessoas de uma classe social que sabe que a questão do confinamento vai destruir o seu patrimônio econômico, tá? Porque a maior parte dessas pessoas são contra a vacinação e o confinamento, porque reclusa a pessoa e o que ocorre com as empresas. É lógico, eu conheço muitos empresários que quebraram, tá? Por conta do quê? Do confinamento. O confinamento é certo? Perfeitamente, perfeito, então, correto. Telespectador, nós temos 750 mil presidiários no Brasil, amontoados no espaço para 250 mil só. Por que não morreram todos? Por que o Covid não matou todos os presidiários? Porque o confinamento é falho, o confinamento não tem sentido. O confinamento é maldoso. O lockdown é coisa de doido. Só faz lockdown quem é doido. Governador doido, prefeito doido é que faz lockdown. O vírus só se transmite pela saliva. Pela saliva, você tem que dar um beijo na boca para passar. Tem que cuspir na boca do outro. O vírus não anda no ar. O vírus é mais pesado que o ar. Vossa Excelência estudasse biologia, Vossa Excelência saberia isso. Não passa de uma... A máscara é criminosa. Faz você respirar de volta o ar quente que você está expelindo, queimando os alvéolos pulmonares. Você está fumando com a máscara. Você passar o cujão na mão para quê? Para matar fungo e bactéria? Porque vírus só morre fagocitado. O vírus só morre fagocitado. O vírus não morre de outra forma. Se você só mata o vírus fagocitado. Quando o seu glóbulo branco abraça o vírus e emite a citotina que mata, quebra a molécula do vírus. Fora isso, o vírus não voa. O vírus não tem asa. Continua, doutor Valdemar. Continue. Olha, eu acho assim, primeiro que você dizer que o vírus ele não espalha pelo ar, não. Eu acho que você está entrando em contradição com 100% da ciência. Não, a ciência que você tem é da Pfizer. Não. Você tem a ciência da Globo, da rede CNN, é tudo mentiroso. São mentirosos porque eles bloquearam a gente, os verdadeiros cientistas. Nós não temos acesso ao Facebook, não tem acesso ao Instagram. Não, você escreveu vacina, eles te cortam. Você sabe muito bem disso. Você está sabendo disso, você é jornalista, você não é bobo. Você não é bobo. Jornalista da Gazeta não é bobo. Você está vendo eles bloquearem toda a ciência,
todos os fatos que denigram a Então vacina. existe uma conspiração. Claro que existe. Claro. Uma teoria de conspiração. Nós, então, assim, eu até retomo, em vez de falar, eu faço uma pergunta. Será que nós estamos, assim, fadados ao fracasso, acreditando que existe a ciência a favor da saúde? Claro. Tem uma ciência que está protegendo você. São aqueles cientistas, eu disse para você, vamos ver, Luc Monnier, um cientista, PhD, 5 PhD, Vladimir Zalenko, Prêmio Nobel de Medicina. Aí esse pessoal diz que não vacina. Aí vem o pessoal da Rede Globo, bota lá um infectologista, ninguém sabe nem de onde é que veio, se ele tem diploma ou não, diz que ele fala que a coisa é boa e você pode vacinar. Minha amiga, o quadro é o seguinte, o pai leva ou não leva o filho para ser vacinado? Senhores pais, vocês têm que ler a bula. Vocês têm que ler a bula antes de levar seu filho para ser vacinado. Porque o governador baixou uma lei, ele é que é competente, não é o Lewandowski. Lewandowski não tem competência nenhuma para a administração dos estados. E o nosso governador é médico, né? Ronaldo Caiado é médico, ele baixou, então ele sabe do que ele assinou está uma lei falando. dizendo que você, pai, é uma pessoa livre para levar seu filho para ser vacinado. Mas você antes lê a bula. Porque os 2 nobres colegas que estão aqui na mesa, comigo, não leram bula. Eles foram lá e vacinaram, porque eles acham que vão se proteger, e na verdade continuam usando máscara até hoje. Porque eu não uso máscara, eu não vacinei, e até hoje não peguei Covid. E já levei mais de 15 pessoas para o meu laboratório para serem curados da Covid. Porque lá eu tenho um aparelho que faz o isolamento e a cristalização do vírus, e consequentemente ele não vai entupir suas veias e você não vai morrer. É assim que tem que ser feito. Agora, eu coloco o quadro é o seguinte, você, pai, que está nos ouvindo, você leva seu filho a ser vacinado sem ler a bula? Esse é o nosso quadro de hoje. Eu acho que nós podemos começar a pensar muito mais do que os adultos que vão, o problema deles. Vai com Deus, Nossa Senhora, capeta atrás, tocando viola. Agora, a criança aí é o fim do mundo. Nós precisamos realmente de começar a pensar, porque o Lewandowski não tinha poder para decidir sobre a administração dos estados. O estado é quem é administrado pelo seu governador e os municípios pelos prefeitos. Ele decidiu isso, o Supremo. Como é que o Lewandowski muda? E quando o ministro da Saúde diz que tem que ser avaliada a criança por um médico, ele tira o poder dos médicos. Você, médico, está me ouvindo? Cadê você? Cadê o CFM? O CFM já manifestou. O presidente do CFM já manifestou contra a vacina. O presidente do CFM manifestou. Tem vídeo dele circulando por todo mundo. Não consegue circular na imprensa, na Globo, CNN, Bandeirante. Não circula. Por quê? Ali a máfia montada para levar você para a vacina. Eles já venderam 13 bilhões de vacinas no mundo. 13 bilhões. E já vacinaram praticamente metade da população do mundo. Inocularam esse veneno de todo mundo. Nós estamos assistindo isso. Vamos ao intervalo e vamos tomar um copo d'água e daqui a pouco nós voltamos. Contraditório. Comece 2022 com muita saúde. Faça um plano Unimed e ganhe o outro para o seu sorriso. Mas aproveite que é só até o dia 31 de janeiro. É só ligar ou chamar no zap 3216-8700. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. É, as coisas estão mudando de verdade em Goiás. Quer ver? Programa Mães de Goiás. Um auxílio que já está chegando a 60 mil mães. Isso tinha. Antes não tinha, mas agora tem. E a segurança? Hoje, a melhor segurança do Brasil, quem tem é a gente. E tem também mais de 1.800 quilômetros de estradas totalmente requalificadas. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. Superação. Tem nome melhor pro nosso trabalho, não? Pegamos um estado quebrado, devendo para todo lado. Colocamos as coisas em dia e aí não é que veio a pandemia. Enquanto se empenhava para vencer essa doença, trabalhava em todo canto. Essa é a diferença.
E foi trabalho, viu? Resgatamos a segurança, expulsamos bandido, levamos saúde para os cantos mais esquecidos. Não tinha nenhum leito de UTI no interior. Agora tem mais de 400 e vão ficar quando a doença passar. E lá vamos nós, recuperando estrada, cuidando da educação e levando dignidade para cada cidadão. A gente não tem medo de desafio, não. Pode olhar, o resultado tá aí para mostrar. Goiás merecia um novo jeito de governar. E simbora, que agora é hora de retomar. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa para você, goiano. Quer ver? Na segurança, Goiás supera os Estados Unidos na resolução de homicídios. Na Previdência, 18 mil aposentados e pensionistas agora estão isentos da contribuição. Na educação, o Estado vai distribuir 60 mil computadores a estudantes e reajustar salário e auxílio de professores e servidores. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. Comece 2022 com muita saúde. Faça um plano Unimed e ganhe o outro para o seu sorriso. Mas aproveite que é só até o dia 31 de janeiro. É só ligar ou chamar no zap 3216-8700. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. É, as coisas estão mudando de verdade em Goiás. Quer ver? Programa Mães de Goiás. Um auxílio que já está chegando a 60 mil mães. Isso tinha. Antes não tinha, mas agora tem. E a segurança? Hoje, a melhor segurança do Brasil, quem tem é a gente. E tem também mais de 1.800 quilômetros de estradas totalmente requalificadas. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. Contraditório. Bom, minha gente, voltamos. Aqui comigo, o artista plástico Valdemar, conhecidíssimo da sociedade goiana, a Mariane, advogada, colega nossa aqui do canal Metropolitano Notícia. Eu estou hoje num debate bastante interessante. Nós estamos falando sobre a obrigatoriedade dos pais levarem os filhos para matricular e terem que submeter à vacina e, fora disso, não conseguem matricular. A Lei 20.960, de 2021, votada pela Assembleia Legislativa, que é representante do povo de Goiás, ali estão os deputados, o povo votou. O povo votou a favor de uma lei e o governador sancionou, dizendo que ninguém pode ser obrigado à vacina. E os diretores de colégio arrumaram uma ideia de que elas podem alvorar contra uma lei estadual. Diretores que precisam ser exoneradas do cargo por afrontar uma lei estadual, afrontar o governador. Isso é muito sério. Tem que demitir essas pessoas que não são diretores, são crápulas, que contrariam leis e obrigam crianças a serem vacinadas, sem que os pais nem tenham acesso à bula. Ninguém mostra para o pai a bula. E o pai também não banca ignorante seu pai. Quando levar seu filho e alguém mandar ler a bula, lê a bula de todos os remédios, não lê só da vacina. Toda vez que alguém quiser dar um remédio para você, peça a bula. Leia as indicações que ali, as cautelas que a indústria farmacêutica te dá. Olhem, se você ler a bula da vacina da Covid, você é igualzinho fazer mortadela. Quem vem fazer mortadela, não come mortadela. Não come salsicha e mortadela. Por quê? Porque é venenoso, é nojento. A mesma coisa é a bula dessa vacina. Leia para você ver, se você tem coragem de botar isso em você. Tá bom? Eu quero ouvir agora, e continuar ouvindo, um debate extraordinário do meu amigo Ademar, que acha que a vacina realmente vai imunizá-lo e ele está imunizado depois da terceira dose, Ademar? Terceira dose. Vai pegar a quarta também? A quinta. A sexta? A sexta. Quantas forem necessárias. Irei no seu velório, com toda certeza. Eu te convido. Estarei lá, pode ter certeza. Eu te convido.
Badião, nós aqui falávamos isso aqui, né, no intervalo, nos bastidores, ter o conhecimento que você tem, né, como um cientista, como um biólogo, nós precisamos acreditar naqueles que estudaram e estão nos confiando, que foi o que o Valdemar falou e eu também disse, dar a credibilidade a esses cientistas que disseram que essa vacina poderia nos imunizar e frear esse vírus aí que está contaminando o mundo inteiro. Não quer dizer, como você disse aí, leia a bula, mas todo remédio tem seu efeito colateral. Tem. Todo remédio tem um efeito colateral, tem a sua contraindicação. Com as vacinas não seria diferente, porque várias vacinas, não estou falando agora aqui seriam da Covid. Letais. A grande questão que está sendo colocada é se é letal, porque eu acho muito capcioso o discurso de alguém que vem a público dizer que a lei promulgada e assinada pelo governador trata de um assunto. Tá? O assunto, inclusive, já está pacificado desde 2020 pelo Supremo, aprovado em Assembleia Federal. O que ocorre? A lei diz o seguinte, ninguém é obrigado a tomar vacina. Ok, você não é obrigado a tomar vacina. Tá? Agora, a questão é, professores, assim como reitores, eles têm autonomia sobre o seu trabalho, sobre aquilo, sobre a sua administração. Uma coisa é a lei dizer que ninguém pode te obrigar a vacinar. Outra coisa é você receber pessoas dentro da escola, não estando vacinada. Então, veja bem, nós não podemos ser capciosos ao ponto de dizer que professores, eu esculhambar com a classe, porque elas estão, na verdade, interessadas em quê? Primeiro, proteger as crianças. Qual a proteção que nós temos hoje? A única proteção que nós temos é ou o confinamento ou então a vacina. Até que se prove o contrário, não há discurso, né, arrumado às pressas que vá contra os estudos dos maiores cientistas do mundo. Então nós temos que colocar o seguinte... Tem que me citar um cientista que fala isso. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu vim houvesse né, eu fui convidado agora às 7 horas, né, para participar do programa. E é lógico, eu não sou cientista, eu sou jornalista, mas eu vou te arrumar, não só um, mas centenas e centenas, no Brasil, no Japão, na China, nos Estados Unidos, de pessoas que estão por trás dessas pesquisas e que podem dizer para você que a vacina é sim segura. Agora, com relação ao dano colateral de qualquer remédio, sim, é arriscado aplicar essa vacina em criança? Olha, nem para adulto nós sabemos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar as crianças morrer? Nós hoje no Brasil estamos com 620 mil mortos, né? Peraí, quantas crianças? 620 mil mortos. Quantas crianças? Olha, acho que estamos perto de, salvo engano, 350 crianças mortas. Tá? Salvo engano. Não morre criança nenhuma no Brasil. Não, eu acho que é o seguinte... Morre Covid. Não, mas veja você, muitas crianças morreram de Covid. Estou dizendo para você que... Não temos nenhum caso de Covid. Essas crianças que você está citando aí, são crianças que morrem normalmente de qualquer doença. De Covid não temos caso nenhum. O que está é a Rede Globo publicando essas crianças como Covid. A CNN publicando. Essas empresas estão num tal de consórcio, elas não seguem o Ministério da Saúde. Eles seguem o consórcio de radiodifusão que manda índices para eles. Agora, você precisa deixar bem claro. As crianças que morreram, tem várias doenças, bronquite, asma, isso mata mesmo. Agora, o que você tem que levar em consideração é o seguinte, a vacina que estão propondo aplicar nas crianças tem 250 miligramas de alumínio e grafeno. Você indo no Google, pega lá intoxicação de metais pesados. Você vai ver que não pode ser mais do que 1 miligrama por 1 quilo. Se a criança tem 30 quilos, o máximo que ela pode suportar uma intoxicação para não morrer é 30 miligramas.
E nós estamos enfiando 250 miligramas numa dose. Isso eu vou ser sincero com você. É uma pauta que você está trazendo, uma informação que você está trazendo. Eu acho que se alguém está fazendo isso, ele é um homicida. Claro que é. É um homicida. É um genocida, está matando em muitos. Agora, o que acontece? Eu vou andar atrás dessa informação, porque eu não sou biólogo, né, não sou cientista, como eu disse, não me avento a essas coisas, mas eu vou atrás dessa situação, inclusive me interessa enquanto pano de matéria, tá? E eu gostaria muito de ver realmente qual é, entendeu? Essa equidade entre grafeno, peso e procurar outras pessoas e me certificar dessa informação, porque eu estou sentindo assim um certo ar conspiratório, você entendeu? De que o mundo inteiro, as grandes indústrias, né, farmacêuticas do mundo estão por trás de um processo de imunização mundial para poder faturar bilhões e bilhões e bilhões. Gente, existem cientistas mau caráter? Existe sim. Existem empresas que produzem doenças? Sim, existe sim. Agora, quer dizer que o mundo inteiro esteja submerso numa teoria conspiratória ou que está sendo enganado. Quer dizer, nós temos o quê? 5 continentes do mundo, uma população absurda de médicos, cientistas, jornalistas, advogados, pessoas de extrema competência. Será que ninguém está sabendo disso? Ninguém pode publicar porque a imprensa toda está fechada com o sistema. Você sabe muito bem, você não é bobo, você sabe disso. Deixa eu conversar com você, telespectador. Você sabia que paracetamol mata? Se você pegar 5 comprimidos de paracetamol, colocar na mão e engolir de uma vez 5 comprimidos, você morre em 5 dias. E você sabe onde é que você compra paracetamol na farmácia? Na gôndola. Pode comprar 5, 10, 15, 20 caixinhas. E ninguém te avisou que o paracetamol mata. Uma mulher dessas idosas, que tem dor de cabeça, enxaqueca permanente, de repente ela fica desesperada, vai bater a cabeça na parede e vai, pega 10 comprimidos de paracetamol, põe e toma de uma vez. Morreu. Morreu. Paracetamol é venenoso e é vendido nas farmácias. Essa farmácia que você acha que é tão legal, essa indústria farmacêutica é tão séria, né, bandida, joga paracetamol para que o povo beba e morra, queima o seu fígado. Queimando o fígado, você queimou 1080 funções do seu corpo. E ninguém levanta a mão. Por quê? Porque estão todos eles macumunados com a desgraça alheia. Meu telespectador, antes de você comer algum remédio, leia a bula. Lá dos paracetamóis falam isso, mas você nunca leu. Mas tem dor de cabeça? Toma paracetamol. Né? Isso aí é muito sério. Essa indústria tão bonita que você acha que é tão séria, que trouxe uma vacina, que não é vacina, é inoculação de substância maldosa, substância maligna. E se você tomar, e muito mais, numa criança, eu fui no colégio aí, cheguei lá e perguntei para a diretora, por que a senhora está exigindo vacina? É porque mandaram, minha filha, está aqui a lei. Eu não sabia dessa lei. Então agora, quem quiser, procure a lei 20.960 do ano de 2021. Busque a lei no Google, busque em qualquer lugar, na internet, no site do governo do estado, pega da Assembleia Legislativa também tem. Pega lá essa lei, leia, enxuxa no focinho da diretora ou do diretor e mostra para que tem uma lei. E o Supremo Tribunal diz que quem manda administrativamente na Covid é o governador, é o prefeito. Se ele que manda, ele faz lockdown, ele faz o que ele quiser. Então ele, a partir de agora, assinou a lei. Cumpre a lei. Só isso. Não, mas a lei, ela não diz sobre se pode ou se não pode receber. Ela diz que não é obrigado a vacinar. Agora, não é obrigado. A lei não fala que você tem o direito de acessar a escola. Acessar a escola é um processo, é outra coisa. A lei diz que ninguém pode ser obrigado a vacinar. E por que está exigindo a matrícula na vacina? Está obrigando. Não, é porque está obrigando, porque... Você quer interpretar isso em inglês, francês? Nós partimos aí de direitos e garantias... Direitos individuais, claro. Direitos fundamentais que estão na Constituição. De você ser contaminado e não passar para o outro. Não, de você ter acesso à educação, ser livre, ou deixar ou não deixar de fazer nada em virtude a não ser que esteja em lei. Se não está em lei, não tem obrigação. O governador não precisava nem ter dito isso, não precisava ter feito.
A lei. Inclusive, essa lei já foi discutida, aprovada e sancionada em 2020. Nem precisava. Você, se não quer vacinar, você não vai vacinar. Simples assim. Simples, mas não pode levar criança. Ok, mas e aí você não pode, o que a discussão aqui pode uma escola exigir o cartão de vacinação da criança para acessar a escola? Não pode. Não pode, de jeito nenhum. Agora, isso fere direito fundamental da criança, de qualquer ser humano. Vamos voltar, que está pautado dentro dessa questão. O ministro Lewandowski pronunciou, parece que dia 2, a respeito dessa questão com relação aos reitores, né? Aí essa coisa, ela dispara de cima para baixo. O que ele disse? Vocês, não sei se vocês acompanharam. Os reitores têm a autonomia de vedar a entrada de pessoas não vacinadas. Contraria a Constituição. Tá, mas não pode fazer isso. Quem o reitor fizer isso tem que ser exonerado. Tá, mas porque não está na lei, porque não está na lei que é obrigado a vacinar. Tá, mas veja bem. Então, o reitor não pode fazer isso. Não está na lei que ele é obrigado a vacinar. Tá. O reitor é autoridade contra a Constituição. Ele vai contra princípios. Quem interpreta a Constituição? É o biólogo, o advogado ou o jornalista? Não é o Supremo? Não. Todo mundo tem obrigação. O Supremo existe para interpretar a Constituição nas demandas nacionais. O que ocorreu? Uma demanda nacional. É uma vergonha, né? É uma vergonha, sim, mas nós estamos submetidos a isso. Não, doutor. Não estamos? Então, o que ocorre? O ministro Valdemar, o ministro Lewandowski, ele pacificou em decisão, tá? Em decisão que as universidades não foi para o plenário ainda. Não foi para o plenário ainda. Mas até ir ao plenário, basta a palavra do ministro. Ela é uma decisão imoral. Você só é obrigado a cumprir o que é moral e legal. Não. É uma decisão legal, mas, portanto, imoral. Ela não tem validade pública. A Constituição diz muito claro, todo ato público ele tem que ser moral e legal. Se ele for só moral, ele não aplica, e se ele for só legal, ele não aplica. Tem que ter as duas funções, ou não? É um discurso jurídico não, senhor, é legalidade. É um discurso jurídico legal, que você, como advogada, Mariane, você sabe que, eu creio, né, lógico, você, como advogada, você sabe que a palavra do ministro, com relação à interpretação de leis, ela escalona de cima para baixo. Ele não tem essa competência? Tem. Não tem. Não tem essa competência, e por isso que o Ministério da Saúde emitiu uma nota exigindo a presença do médico e a opção dos pais. Não, o ministro baixou. Já está superado. Está superado, já foi superado. Está superado é o ministro Lewandowski. Veja bem, até onde nós podemos, então, atribuir os efeitos da Constituição são atribuições do ministro. Então, até ir ao plenário, para a votação, a palavra do ministro e o seu pronunciamento e a sua, vamos dizer, bula jurídica, ela vai prevalecer até que o Supremo... Mas o ministro não pode mudar a Constituição, certo? Não pode mudar. Ele não pode violar. Então, se o ministro... É imoral. Exatamente. Se ele está violando, dizendo que ele vai vedar a entrada de pessoas que não estão vacinadas porque o reitor ele tem autonomia naquele estabelecimento, ele não pode violar a Constituição Federal. É a nossa lei maior, está acima do ministro. Exato, pois é, mas a mesma lei, tá? A mesma lei que dá o direito da pessoa adentrar ao ambiente, também diz que a pessoa, ela não tem o direito de contaminar terceiros. Não contamina, meu amigo. Você está dizendo aí. Contamina com isso. Nós estamos vendo aí 630 mil pessoas mortas, milhões de pessoas mortas no mundo. Se você estudar, você vai saber que o vírus não voa. A molécula do vírus é mais pesada que a molécula do ar. Todo mundo sabe disso. É nesse momento que a gente entra. Nós não temos 6 milhões de pessoas mortas no mundo estão se beijando. Estão morrendo de quê? Da irradiação eletromagnética das antenas. Só está morrendo nos países onde operam as antenas americanas. Não está morrendo em Dubai. Não está morrendo na China. A China, desde abril do ano passado, não usa máscara. Não usa máscara. Sabe por quê? Eu tenho escritório em Ganzum. Eu tenho funcionário em Ganzum. Eu ligo lá toda semana, quase todo dia. Ninguém usa máscara. Só aqui no Brasil nós somos escravos de máscara. Liga para você ver Israel. O que está morrendo de jovens de infarto porque vacinaram. Israel hoje está perdendo a juventude, a veeira. Está morrendo gente na rua em Israel.
Basta você ligar lá para ver a merda que virou. Essa vacina é um veneno. Está morrendo gente. Agora, o Cazaquistão, o povo que veio, revoltou, botou o presidente para correr, botou quem vacinava, pegou os médicos lá que apoiaram a vacina e fugiu todo mundo, porque o povo está matando eles. Lá no Cazaquistão, uma revolta. Tem que haver uma revolta no mundo contra uma porcaria dessa, está levando todo mundo para o cemitério. Nós precisamos parar com isso, porque, na verdade, é baixar essas antenas que estão... Agora baixou, dia 4 passado parou. Aí voltou o mosquito, voltou o mosquito da dengue, voltou a muriçoca, voltou o mosquito do açougue. Por que não tinha na época da pandemia? Porque a radiação não permitia eles reproduzirem. Agora sim, do dia 4 para cá, isso quem está falando isso não sou eu, é Thomas Cowan, professor da Universidade de Harvard, autoridade PhD em biologia. Thomas Cowan disse isso, eu estou repetindo, dá o nome de algum cientista que fala que você está certo. Um só para mim. Olha, eu te dou Thomas Cowan, dou Luc Monnier, eu te dou mas Vladimir Zalenko, eu te dou quem você quiser. Mas você milita numa área que eu não tenho domínio dela. Você é jornalista da Gazeta. Não, mas eu sou um jornalista político e, eventualmente, discuto certas questões. Agora, partir para um processo de contaminação, misturar antena parabólica, antenas de RX, de RF, de celulares, eu acho isso assim uma coisa meio que psicótica, sabe? Eu acho que isso está meio que me cheirando a um excesso de loucura, sabe? De uma doença que está, não é, assim, na cabeça das pessoas, entendeu? Que são contra isso, contra aquilo. Doutor Valdemar, por favor, telespectador, entra no Google e digita aí, pássaros morrem em Dubai. A partir do 5G, os passarinhos do Emir morreram todos. Os que estavam voando caíram todos. Houve uma verdadeira chacina de pássaros com a radiação eletromagnética de quê? Do 5G. Agora, volta lá atrás, em 2018, quando houve a gripe espanhola. O que foi a gripe espanhola? Buscaram de lá uma usina, um reator, puseram no Rio, rodou, eletrificaram as casas de Campinas. E a eletrificação eletromagnética pegou a população que estava com baixa imunidade num período de gripe e matou metade da população da cidade. Quem matou aquela população da gripe espanhola? A radiação eletromagnética das turbinas que foram importadas, mas não tinham controle. Deve ter ido a 40, 60, 80 Hz e deram chacina. Se enterrava a gente ali em valas. Morreu metade dessa... E por isso Campinas não foi a capital, São Paulo. Foi São Paulo virou a capital, porque o povo fugiu para a praia, mais perto da praia, porque ali estava morrendo muita gente. Bom, é isso aí. Radiação eletromagnética é um veneno que você está com ele no bolso, você está no seu celular, e você começa a ficar preocupado com isso. Porque no Japão, grande índice de câncer do cérebro de crianças é decorrente do uso da radiação eletromagnética que vem no seu celular. Seu celular é um perigo, tá? Você começa a perceber que não pode ficar muito perto de você. Procure usar muito fone de ouvido. É uma boa ideia. Mas vamos continuar o debate. Realmente, nós temos de conhecer a Lei 20.960 na sua amplitude, porque o governador tem competência para decidir essa lei. Tanto é que ele decidiu. E até agora, o Supremo não declarou a sua ilegalidade. Nisso, nós estamos colocando para que os diretores de colégio, vocês não exijam isso, e os pais que queiram, entrem no site da Assembleia Legislativa, busquem a lei, imprimam a lei, levem para o diretor do colégio e mostrem para ele. Caso ele venha a resistir, o senhor pode procurar o Ministério Público, para que o Ministério Público exerça ali o direito que você tem de matricular seu filho sem que seja obrigado à vacina. Isso que é fundamental. Bom, então nós vamos ouvir agora uma opinião de uma mulher. Você levaria seu filho para a vacina? Badião, eu acho que é um pouco arriscado com as crianças. Assim, falar, por que com adulto sim e criança não? Eu me faço reflexiva em relação às crianças a partir de 5 anos, até agora, recente, nessa semana. Hoje, na semana passada, na sexta,
ouvi de uma médica falando, olha, se eu tivesse um filho, eu jamais levaria ele para vacinar, e se fosse exigida a vacina para que entrasse na escola, ele passaria a estudar em casa comigo. Uma médica que, assim, né, ela tem um conceito, né, assim, de estudos, né, relevante. Então, assim, esse tipo de opinião em relação às crianças, a gente precisa ser mais ponderado, ser mais reflexivo. Não estou dizendo que mais vale uma vida de uma criança do que de um adulto, não estou colocando valor nem preço em vida de, né, de opção. nada. O adulto faz com consciência Mas dele. é pela questão de que nós já estamos com a formação completa, a criança não, né? Então, nesse sentido, eu tomaria certa cautela para que a gente pudesse ponderar exatamente a real necessidade dessas crianças vacinarem. Agora, nós estamos falando aqui se deve ou não exigir essa vacinação, se é legal ou não, né? Não encaro essa obrigação como legal, até porque não existe lei que nos obrigue a vacinar, nem a nós adultos. Estamos vacinando porque queremos. Cada um vai vacinar porque quer, ninguém está obrigando você a vacinar. Mas se nós temos estudos e emprestamos a nossa credibilidade aos cientistas que fizeram essa vacina, eu acredito que a gente precisa ter um pouco de parcimônia em relação a esse momento. Mas em relação às crianças, ainda por uma formação, eu acho que teria que ter realmente uma cautela, um estudo mais avançado para que isso pudesse ser feito. Em relação à obrigação dos pais, e muitas vezes a escola está exigindo, está obrigando, nem deve, nem pode, né? É uma questão de opção, e tanto é que na Câmara dos Deputados, discutimos isso aqui nos bastidores antes, um projeto de lei que exige o cartão de vacinação para a matrícula da criança, porém não impede que ele assista a aula. Como? Sabe, uma coisa não orna com a outra. Pois é, uma coisa não vai ornar com a outra. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que vamos colocar 2 pesos e 2 medidas para a mesma situação. Parece-me que o doutor Valdemar... eu trouxe aqui uma informação de um jurista. Diz o seguinte: de modo que o poder público pode restringir o acesso de cidadãos que recusem a vacinação por medidas restritivas legais que podem ensejar multas por descumprimento e impedimento de frequentar determinadas localidades, e impedimento de acesso a cargos e empregos públicos e não vacinados. Quem é? Daquele site do... Mas quem é que escreveu isso aí? É um site do Jurisconsulta, que eu peguei ele e grafei aqui em cima daquela história que a gente falou sobre a possibilidade da pessoa do governador editar uma lei, né? Que no meu caso, no meu entendimento, ela não dá o direito de frequentar, mas a de não vacinar. O Supremo disse, ele é o administrador da Covid. Ele é o administrador. Tirou do presidente da República, o Bolsonaro, que até não vacinou. Tá, Badião, mas o que acontece? Na lei, no corpo da lei, não está escrito que a pessoa pode entrar na escola, tá? Ele só está dizendo o seguinte, que ninguém é obrigado a vacinar, que inclusive é uma redundância, que no meu entendimento ele fez isso para agradar os... Não. Quem fez foi a Assembleia Legislativa votou, os representantes do povo votaram. Mas a lei, ele sancionou, mas a lei não dá, ela não fala sobre impedimento. Esse cara que escreveu isso aí é um imbecil, sabe nada de Constituição. O cara redigiu esse texto aí, tem que mandar ele para a escola de volta. Porque a Constituição é muito clara, ninguém é obrigado a se submeter a nenhuma cirurgia. Você falou isso no começo do programa, você colocou muito bem isso. Ninguém é obrigado a se submeter. Nós precisamos colocar, telespectador, isso é um caso muito sério. Nós estamos caminhando para um infanticídio. Nós estamos caminhando para o genocídio. Se você, pai, não atentar para isso, não ir lá no posto de saúde, pedir a bula para ler, você é um criminoso. Olha o que diz a lei. Olha o que diz a lei aqui. O primeiro artigo aqui também. É assegurado, só esse artigo. É assegurado à pessoa residente no estado de Goiás o direito de não se submeter de forma compulsória à vacinação adotada pelo poder público
para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. A lei até específica, de Covid-19. Aí Goiânia está o 12 de janeiro, quer dizer, a lei diz em um único artigo, tá? Ela diz o seguinte... de dois, só um, resolve. Não precisa de dois, pois não. É, mas eu quero dizer, o que o cidadão tem que ver? A lei foi feita o seguinte, de forma redundante, que ninguém te obriga a vacinar, tá? Isso é direito constitucional, não precisa disso aqui não. Ninguém vai obrigar você a pegar você à força, não, vem cá para vacinar. Mas a diretora obriga o pai a vacinar o filho para matricular o filho. Ela não obriga o pai, peraí, não interprete de forma errada a lei. A diretora tem autonomia de receber ou não o aluno não vacinado. Assim como também foi pacificado em decisão monocrática até o pleno falar sobre tal, que os reitores das faculdades têm, sim, autonomia de restringir a entrada de pessoas não vacinadas. O ministro Lewandowski editou um ato imoral. Eu, como cidadão, não tenho obrigação de cumprir, não. Eu só cumpro aqui que é moral e legal. O dele é imoral. Aquele cidadão tem que ser preso e fuzilado em praça pública. Porque ele é um bandido que manda a criança ser fuzilada, ser inoculada chamar de veneno. Chamar as pessoas de bandido. Ele não presta. Assim. Vai chegar o dia dele ser julgado. Pessoas, falar no que as Cazaquistão, todo mundo botou o presidente para correr, botou o Supremo para correr. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Pode ter certeza, meu cidadão. Estamos chegando a hora. Mas olha, me dá uma última fala. Chamar as pessoas de falar isso de uma pessoa, de ministro. Pode ser que tem pessoas que não gostem dele ou não. Falar que tem que ser fuzilado. Falar que professor, diretor de escola, vagabundo, tem que ser demitido, tem que ser morto. Olha, você vai me perdoar, colega, mas você está sendo extremista ao extremo. Ver criança morrer é uma criança bonitinho. Ver criança tendo infarto, você acha que é legal? Você quer que eu passe o dedo, passe a mão na cabeça desses infanticidas? Cientificamente aprovada para as crianças. Não, senhor. Mata. Se criança inocular 250 miligramas de alumínio no sangue dele, vai morrer. Telespectadores, um abraço a todos vocês. Eu despedi do Valdemar para que ele possa dizer aos telespectadores a sua boa noite. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou um jornalista polêmico. Eu não acredito no que foi aventado aqui, até por questões de ética jornalística. Eu sou obrigado a pesquisar alguns temas, né? Não é minha área, o jornalismo com relação à saúde, essas coisas, mas eu vou andar atrás. Agora, uma coisa nós temos que obedecer. Acima de tudo, salvar crianças, né? Salvar o próximo e tomar a vacina. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui, Badião, de estar aqui no programa Contraditório. De fato, é um programa polêmico e é por isso que estamos aqui. É para discutir opiniões, opiniões divergentes, diferentes, e temos esse direito, sim. E, como falamos aqui, eu acredito que garantir direitos e garantias fundamentais do ser humano deve prevalecer sobre qualquer decisão. Esse seria a minha palavra final aqui em relação a preservar, vamos dizer aí, inclusive saúde, que também é um direito e garantia fundamental prevista na nossa Constituição. Muito obrigada. Telespectador, aqui nós encerramos o programa Contraditório. Muitas coisas foram colocadas e nós nos responsabilizamos por isso. A opinião é minha, a opinião é do Valdemar, a opinião é da Mariane. Nós não temos, não é a opinião da emissora, mas é a opinião do professor Badião. Então, me desculpem se contraria algumas convicções dos senhores, mas a minha opinião está aí, eu a coloquei e sou responsável por ela. Uma boa noite e até o próximo programa, terça-feira que vem. Contraditório. Comece 2022 com